Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar. Quando imaginamos um cenário de guerra, como o que está ocorrendo na Ucrânia, vítima dos ataques da Rússia, logo nos remetemos a bombardeios, explosões e uma verdadeira terra arrasada. Mas um outro componente tem preocupado muito, que é a chamada cyberguerra ou guerra cibernética. Este é um dos assuntos do programa de hoje. O outro diz respeito ao ciúme, um sentimento que atrapalha as relações e deixa consequências quando se tem medo de perder uma pessoa ou uma amizade. Fique com a gente! A chamada cyberguerra, ocorrida em ambiente virtual e com ataques hackers, prejudica a geração de energia, interrompe serviços públicos, o sistema financeiro, os hospitais, além de deixar as redes instáveis e torna o país vulnerável a ataques inimigos. O repórter Júlio Castro traz mais informações a respeito desse tema. Quando pensamos em uma guerra, imaginamos um cenário caótico causado pela presença constante de armamento. Mas atualmente os conflitos bélicos ganharam uma nova característica, muito mais silenciosa e generalizada. É a chamada cyberguerra ou guerra cibernética. É a prática de conflitos que chegam ao ambiente virtual com o intuito de afetar a infraestrutura digital do país inimigo, por meio de ataques hackers que ocupam o lugar das armas, podem prejudicar serviços como os bancos, a geração de energia e até os hospitais. Professor do Departamento de Informática e consultor técnico sênior da PUC-Rio, Anderson Oliveira explica que há um método por trás das invasões virtuais. Mais do que deixar as redes instáveis, o objetivo é desestabilizar a população. A ideia de utilizar ataques cibernéticos em guerra, tem a principal intenção de você interromper a operação de serviços públicos, de bancos, para você não só provocar prejuízos financeiros, mas também choque e medo na população. Com isso, você conseguir aí uma espécie de uma paralisia estratégica do país. Anderson enfatiza que no cenário de guerra cibernética não são apenas os países envolvidos no conflito que sofrem com os ataques. Caso afetem plataformas globais, podem causar a suspensão de atividades importantes para as outras regiões. Os serviços em outros países podem ser afetados sim, principalmente se a gente estiver falando de sistemas que funcionam de forma global. Então, se você tiver uma paralisação, uma interrupção total ou parcial de serviços em outros países, isso pode principalmente afetar atividades que visam aí o comércio exterior. Então, isso é realmente um grande problema. A Guerra Sem Fronteiras não é uma novidade. No período de 2007 e 2008, a Geórgia e a Estônia, antigas repúblicas soviéticas, foram palco de sucessivas invasões hackers. A DDoS, traduzida como ataque de negação de serviço, é uma das principais maneiras de interromper a operação dos sistemas informacionais. Porém, não se trata de uma invasão, mas da invalidação devido à sobrecarga. Professora de Relações Internacionais e coordenadora acadêmica do Laboratório de Humanidades Digitais da PUC-Rio, Luísa Lobato, aponta que, historicamente, a Rússia adota tais medidas como complemento dos ataques por terra. Pelo menos desde a anexação da Crimeia em 2014, a Rússia vem sistematicamente testando as vulnerabilidades na infraestrutura digital ucraniana. Por exemplo, por meio de ataques de negativa de serviço, quando se utiliza uma série de computadores zumbis para inviabilizar a prestação de um serviço, a oferta de uma página na web. E esses ataques, que chamam ataques DDoS, da sigla em inglês, podem mirar serviços do governo, miravam, e continuam mirando serviços do governo, bancos, sistemas de fornecimento de energia, água. Embora o confronto entre Rússia e Ucrânia tenha ganhado relevância no último mês, os embates por meio da tecnologia persistem antes mesmo da luta armada. A professora Luísa Lobato detalha a necessidade de criar normas internacionais que estabeleçam a proteção na internet. Ao meu ver, esse tipo de ataque já se tornou rotina, quanto estratégia política na área internacional. Mas o que é importante, a gente entender é que diferentes ataques hackers possuem diferentes objetivos. Isso é uma questão importante nesse debate. Portanto, não é uma questão simples, e não são todos os ataques cibernéticos, inclusive ataques hackers, que podem ocorrer, que vão ocorrer em um contexto de guerra. A maior parte desses ataques, eles vão ocorrer
rotineiramente, incluindo ataques patrocinados por governos, né, a ativistas de direitos humanos e organizações da sociedade civil. Por isso, é preciso que esses diferentes níveis de engajamento, né, de atividade sejam avaliados, sejam estudados de certa maneira e sejam identificados, né, para que se possa desenvolver normas internacionais, né, e boas práticas capazes de dissuadir, né. Apesar de não ter um posicionamento claro, a Organização das Nações Unidas defendeu em 2018 a criação de regras globais para minimizar os impactos da ciberguerra. O Ocidente alertou sobre ciberataques capazes de influenciar a opinião pública dos cidadãos ou instalar vírus nos computadores, mas ainda não há leis internacionais sobre essa nova realidade. Essa matéria foi produzida por Ana Luísa Barreto e Júlio Castro para o Na Real. O ciúme é um sentimento que está presente em todo tipo de relação. Ele gera cobranças e é o reconhecimento de algum tipo de ameaça. Vamos saber mais sobre esse assunto na reportagem de Maria Eduarda Severiano. O ciúme é um sentimento que surge a partir do medo de perder uma pessoa. Ele deriva do desejo de preservar uma relação e é muito comum nas amizades. Entretanto, a maneira como o ser humano age diante desse sentimento pode prejudicar as relações. A psicóloga e pós-graduanda em terapia cognitiva e comportamental pela PUC-Rio, Bárbara Alcaraz, explica que o ciúme é visto como algo ruim pela sociedade. Mas, na verdade, ele é um sentimento natural, que se relaciona com a maneira que o ser humano interpreta ameaças nos relacionamentos. É comum que exista ciúmes em todo tipo de relação. O ciúmes ele é uma emoção tão natural quanto a tristeza ou a alegria, mas ele é visto socialmente como algo errado que deve ser reprimido. Qualquer pessoa está propensa a sentir ciúmes se sentir que seu relacionamento está ameaçado. É muito curioso que o ciúmes ele é uma emoção complexa que vem acompanhada de outras emoções, como o medo, a raiva, a ansiedade e até mesmo a tristeza. E ele sempre vai estar relacionado a essa maneira que a gente interpreta ameaças externas e internas aos nossos relacionamentos. Nas relações de amizade vai acontecer exatamente da mesma forma. Segundo a psicóloga, o ciúme pode aparecer de 3 maneiras: através de sensações corporais, de incômodo e desconforto. Ela enfatiza que o grande problema não é a emoção em si, mas a maneira como o ser humano lida e age diante dela. Pessoas tomadas por ciúmes podem ter comportamentos como interrogar, limitar as ações do amigo e iniciar brigas. A aluna de design da PUC-Rio, Natália Bafka, diz cobrar atenção em amizades e afirma que se incomoda quando o melhor amigo se aproxima de outras pessoas. Eu costumo ficar com ciúme e um pouco contrariada em relação a isso. O ciúme traz uma sensação de raiva, sei lá. Mas em situações gerais, tipo, quando eu tenho um melhor amigo ou uma melhor amiga, eu quero ter certeza sempre que eu também sou melhor amiga dessa pessoa, entendeu? E se eu tiver outro melhor amigo, isso pode me causar um incômodo. A psicóloga Bárbara Alcaraz relata que, biologicamente, o ciúme está diretamente conectado à lei de seleção natural, a necessidade do ser humano de lutar pela sobrevivência. As pessoas acham ciúmes algo tão feio e errado que ninguém para pensar que existe na natureza. Eu sempre dou o exemplo do meu cachorro. Quando alguma pessoa vem me abraçar, ele rosna e ataca essa pessoa porque de alguma forma ele se sente ameaçado. Se a gente for pensar que até os animais sentem ciúmes, fica mais fácil de aceitar essa emoção como algo natural. Ele está relacionado com a ideia de Darwin de luta pela sobrevivência. Sobrevivência tem a ver com competição. Logo, o ciúmes é quase como se fosse um reconhecimento das ameaças, que se junta a uma série de estratégias para nos proteger. A psicóloga explica que para lidar com ciúmes é preciso aceitar o que está sentindo. Quando se compreende o sentimento e como ele se manifesta, a pessoa se torna capaz de encará-lo. Aprender a conviver e questionar esses pensamentos é o caminho ideal. O professor de comunicação social da PUC-Rio, Sérgio Mota, relata de que forma ele resolve o ciúme nas amizades. A forma que eu tenho de trabalhar esse ciúme é verbalizar. É dizer, poxa, você foi tomar café com o João, também é meu amigo, e você nem me chamou. Esses lapsos, né, de imaturidade, talvez alguns vejam como cobrança, outros vejam como um real interesse, né, como querer estar perto, querer estar junto. Mas se isso realmente causasse, né, ou me deixasse numa situação de sofrimento, obviamente isso não é bom. Mesmo que o ciúme seja um sentimento muito comum nas amizades, existem limites.
Relações saudáveis são as que as pessoas se sentem à vontade para se expressar. Quando qualquer coisa vira motivo de briga e discussão, é sinal que a relação deixou de ser saudável. E, caso necessário, é recomendado que busque ajuda profissional especializada. Esta matéria foi produzida por Maria Eduarda Severiano e Luiz Felipe Azevedo, para o Na Real. Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias. Pílulas da semana. O famoso retrato colorido de Marilyn Monroe, intitulado Shot Sage Blue, será leiloado em maio pela Christie's por um valor acima de $200 milhões. A pintura pop foi produzida pelo artista plástico Andy Warhol. A quantia arrecadada será doada para instituições de caridade. E se o objetivo for alcançado, será a obra de arte mais cara já leiloada do século XX. No Ritmo do Coração foi o grande vencedor do Oscar 2022. O longa ganhou as 3 categorias que concorria: melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor ator coadjuvante. Troy Kotsur foi o primeiro homem surdo a conquistar um Oscar de atuação, e essa também foi a primeira vez que um longa lançado diretamente no streaming vence melhor filme. No Ritmo do Coração narra a história de uma adolescente que ajuda o irmão e os pais surdos, enquanto descobre paixão pela música. O filme é uma produção da Apple TV Plus e está disponível no Amazon Prime Video no Brasil. A vitória de Jane Campion pela direção de Ataque dos Cães marca a primeira vez que o Oscar premia mulheres nesta categoria em 2 anos seguidos. No ano passado, Chloe Zhao levou a estatueta pelo trabalho em Nomadland. Will Smith ganhou o primeiro Oscar da carreira por atuação como protagonista de King Richard, Criando Campeãs. No filme baseado em fatos reais, ele interpreta o pai e treinador das tenistas Venus e Serena Williams. Nas categorias técnicas, Duna venceu 6, entre elas, melhor fotografia e melhor edição. A venda geral de ingressos para o Rock in Rio 2022 começa no dia 5 de abril no site rockinrio.ingresso.com a partir das 7 horas da noite. O evento ocorrerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro e reunirá apresentações de diversos artistas de sucesso. Clientes Itaú têm benefícios especiais, como desconto de 15% e parcelamento no cartão de crédito em até 8 vezes sem juros. O evento de rap nacional Carioca Festival ocorrerá no dia 9 de abril a partir das 2 horas da tarde no Rio Centro. A festividade contará com apresentações de artistas como Felipe Ret, Pose do Rodo, Kevin o Cris, Lagum e muitas outras atrações. O local contará com 3 palcos e a venda dos ingressos, que variam entre R$100 e R$150, é feita no site simpla.com.br. Por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC e tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana.